temporal. Neste tutorial, nós vamos falar das bordas do osso temporal, que são a borda parietal, a borda occipital e a borda esfenoidal. Em seguida, nós vamos ver as partes do osso temporal, incluindo a parte escamosa, a parte petromastoide, a parte timpânica e o processo estiloide. Depois, concluiremos o nosso tutorial com algumas... Essa vista que vocês estão tendo, vocês acham que estão vendo o osso temporal internamente ou externamente? Externo. Hã? Externo. Externo. Notas clínicas relacionadas com o osso temporal. Muito bem, vamos lá começar este tutorial com uma pequena introdução sobre o osso temporal. O osso temporal é um osso localizado bilateralmente de cada lado do seu crânio. Especificamente, ele faz parte do neurocrânio, que é esta região do crânio aqui. Esta imagem mostra o crânio de uma vista lateral e com o osso temporal destacado em verde. Ele está localizado inferiormente aos ossos parietais, posteriormente ao osso zigomático e à mandíbula, e anterior... Nessa imagem aqui, uma coisa que eu quero que vocês observem bastante, que o osso temporal, ele forma a maior parte do arco zigomático. Tá? Se vocês passarem a mão aqui, é o arco zigomático. E a gente vai ver mais para frente, que é justamente onde o processo coronoide da mandíbula anda dentro da fossa linfratemporal. Tá? Então, quando fratura o arco zigomático, na realidade fraturou ou nessa sutura ou um pouco para posterior, geralmente. Então, faz parte do osso temporal. Mas ali também é um processo, né? Sim, processo de um e de outro, vice-versa. Posteriormente ao osso occipital. Se nós dermos uma olhada de uma perspectiva inferior do crânio, como podemos ver nesta imagem, nós podemos também ver que ele se articula com o osso esfenoide. O crânio pode ser dividido em fossa craniana anterior, fossa craniana média e fossa craniana posterior. Como você pode ver, o osso temporal faz parte da fossa craniana média. Se nós ampliarmos a vista lateral do crânio e dermos uma olhada ao osso temporal isolado, nós podemos ver que o osso temporal tem 4 partes. A parte escamosa. Esse osso que está mostrando o temporal é direito ou esquerdo? Direito, só direito. Direito ou esquerdo? Direito. Essa parte, como é que chama essa parte aqui? Vai formar junto com o zigomático o arco zigomático. Tá? O rosto está aqui ou lá? Dá para anterior ou posterior? Anterior. Tá, então esse lado é o? Aqui é o meato acústico externo. Beleza? O arco zigomático está vindo para frente. Então aqui é o víscerocrânio. Víscerocrânio. Olha o processo mastoide. Hã? Eu achei que era puxado por conta daquele... Não, o processo estiloide sempre é voltado para o anterior, o processo mastoide, que aqui, se não me engano, eu falei com vocês, insere o músculo externo cleidomastoide. A parte petromastoide, a parte timpânica e o processo estiloide. Ao longo deste tutorial, nós vamos ver cada uma destas partes em detalhe. Mas primeiro, vamos começar por olhar para as bordas ou margens do osso temporal. A primeira borda que nós vamos ver é a borda parietal do osso temporal. Como você pode reparar, esta borda tem uma forma bastante irregular ou denteada. Esta borda também é conhecida como a borda superior e está sobreposta à borda inferior do osso parietal. A área onde estas duas bordas se juntam é conhecida como a sutura escamosa. Você pode ver a sutura aqui em verde nesta vista lateral do crânio à sua direita. Agora nós vamos ver a borda occipital do osso temporal. A borda occipital é onde o osso temporal se articula com o osso occipital posteriormente. Se nós olharmos para a imagem da direita, nós podemos ver o osso temporal se articulando posteriormente com o osso occipital, bem aqui. A sutura que conecta estes dois ossos é conhecida como a sutura occipitomastoide. Se nós mudarmos o nosso ponto de vista para olharmos para a superfície anterior do osso temporal, nós podemos ver outra borda. Esta borda é Uma vista interna agora, tudo bem? conhecida como a borda esfenoidal do osso temporal. É aqui que o osso temporal se articula com o osso esfenoide. Se
Se nós olharmos para todo o crânio da mesma vista anterior, nós podemos ver o osso temporal se articulando com o osso esfenoide aqui. Agora vamos ver as diferentes partes do osso temporal. Como você pode ver na imagem à sua direita, nós voltamos para a nossa vista lateral. Vamos começar por olhar para... A gente falou em aulas passadas, aqui eu tenho o osso parietal, frontal, a asa maior do senoide e aqui o temporal que a gente está vendo hoje. Esse ponto, esse encontro entre a asa maior do senoide, o parietal e o temporal é um ponto específico que chama, vocês lembram? Exatamente, tá? O pessoal antigo chama de fonte. Aqui vocês vão, depois que vocês estiverem estudando, vocês vão ver na face interna, passa a artéria meningia média. Tá bom? Não se esqueça. A parte escamosa do osso temporal. A parte escamosa é a parte mais antero-superior do osso temporal. A sua superfície externa é lisa e convexa. Ela forma parte da fossa temporal, que é uma depressão superficial na superfície lateral do crânio, que você pode ver destacada agora à direita, aqui mesmo. O músculo temporal, um dos músculos da mastigação, fixa-se aqui. No osso temporal há uns... Vou mostrar essa fossa para vocês agora para contar de novo. Tem câmera? Você tem câmera? As imagens desse crânio foi feito com câmera? Não, foi no celular. Tá bom, né? A câmera E nem era iPhone. A câmera foi, não sabe qual modelo. Tô no consórcio para comprar um iPhone. 3 anos. Uma hora eu vou se contemplar. Então aqui, ó, estou vendo uma imagem inferior, né? Que eu forando magno. Então todo esse espaço aqui, acima do arco zigomático, né? A gente está ali com o osso temporal, vai passar o osso temporal. Então tudo que está abaixo desse arco zigomático é a fossa temporal. Então é esse espaço que ele acabou de falar, a fossa infra e supratemporal. Onde está vermelho nessa imagem é a fossa articular, o côndilo da mandíbula vai se articular. Então o músculo temporal ele sai do osso temporal, atravessa a fossa, que é esse espaço, e vai se inserir no processo coronoide da mandíbula que a gente vai ver à frente, tá? Aqui uma vista melhor a lâmina lateral do processo pterigoide e aqui a lâmina medial do processo pterigoide. Aqui o processo estiloide fraturado e a ponta do processo mastoide também fraturado. Deve que ontem de lá estava fraturado também, quando estava dentro. Aqui, ó. Então aqui a gente viu o osso temporal e a fossa onde o músculo temporal vai passar. E aqui o arco zigomático. Aqui a fissura do termo palatino que a gente vai estudar mais pra frente. Então assim, é tudo muito termo, muito próximo. Sulco para a artéria temporal média. Você pode ver esse sulco na imagem aqui, que mostra o osso temporal de uma perspectiva lateral, sendo este lado o lado anterior e este o lado posterior. Face O externa, tá, sulco gente? é vertical e localiza-se no lado anterior da parte escamosa do osso temporal. Neste sulco corre a artéria temporal média, que é um ramo da artéria temporal superficial e irriga o músculo temporal. Agora, vamos ver a superfície anterior da parte escamosa do osso temporal. Como você pode ver, a superfície interna é côncava e contém depressões que correspondem à forma do lobo temporal. A superfície anterior também contém um sulco para a artéria meningia média, que você pode ver aqui em verde. Agora, como você pode ver na imagem da direita, onde estamos olhando o cérebro de cima, a artéria meningia média irriga as meninges. A artéria meningia média é um ramo da artéria maxilar.
A parte escamosa do osso temporal contém o processo zigomático. O processo zigomático pode ser visto nessa imagem lateral do osso temporal. Ele se projeta anteriormente do aspecto inferior da parte escamosa do osso temporal. O aspecto superior da parte anterior do processo zigomático é fino e plano. A face temporal fixa-se aqui. A parte posterior do processo zigomático tem uma forma triangular e, apesar de ser difícil de ver nessa vista, tem tanto uma superfície superior como uma inferior. O processo zigomático articula-se com o processo temporal do osso zigomático anteriormente, o qual nós podemos ver aqui na imagem. A parte escamosa do osso temporal contém uma fossa posterior-inferiormente ao processo zigomático. Esta fossa é conhecida como a fossa mandibular. A fossa mandibular tem uma superfície lisa e côncava e articula-se com a mandíbula para formar a articulação temporomandibular. Nós podemos ver essa articulação destacada em verde na imagem à direita da sua tela. Anterior à fossa mandibular está o tubérculo articular do osso temporal, que nós podemos ver aqui. Alguns autores, vocês vão ver também esse tubérculo articular chamado, se não me engano, autores mais antigos, eminência articular. Tá? É a mesma coisa, tubérculo e eminência articular. Então, você imagina o côndilo, fossa, eminência é a parte da frente. Tá? O processo retroarticular nós vamos ver depois, é a parte de trás. Este tubérculo é a porção anterior da superfície articular temporomandibular. Tal como a fossa mandibular, ele se articula com a mandíbula para formar a articulação temporomandibular. Vamos agora passar para a próxima parte do osso temporal, a parte petromastóide. Vou passar uma nota clínica para vocês a respeito da eminência articular. Não sei se vocês já tiveram alguém, ou vocês mesmos, algum paciente, algum colega, algum familiar, falando que esse tempo atrás eu abri a boca e travei a boca aberta. Tá? Então você imagina o seguinte, a eminência, né? A eminência aqui na frente, o côndilo. Quando a gente abre, começa a abrir a boca, o côndilo começa no movimento de rotação. Quando a gente abre poucos minutos. Quanto mais eu vou abrindo, ele começa a fazer uma translação. Quando eu chego na máxima abertura, a gente tem que, em média, no brasileiro, é em torno de 40 milímetros, talvez um pouco, se vocês podem medir com uma régua, ele quase chega o côndilo na ponta da eminência. Quando eu tenho uma luxação de ATM, que é a boca com a aberta, ela passou a eminência e travou na frente, entendeu? Então existe uma manobra que a gente faz para reposicionar essa eminência. Quando acontece essa luxação, a literatura fala hoje, mais de 6 vezes ao ano, existe indicação de uma cirurgia que é eminectomia. A gente abre aqui e tira essa eminência. O que acontece? O côndilo ele vai trabalhar solto. Tá? Porque essa luxação ela é extremamente prejudicial no disco para a musculatura do paciente. Quando o paciente fica mais ou menos 2 horas a mais luxado, o paciente vai ter um pós-operatório muito ruim. Você vai reposicionar a boca dele, enfaixar esse paciente, anti-inflamatório, relaxante muscular e analgésico, tanto de ação periférica quanto de ação central, porque a dor vai ser muito grande. Porque tanto o masseter, quanto o pterigoide e o temporal, eles ficaram muito tempo sem isso. Tá? É como se estivesse na academia e fizesse um absurdo de exagero naquele primeiro dia. Tá? Então, mais ou menos, a literatura fala isso hoje. Tá? Depois eu mostro a manobra para você, caso aconteça com um parente, alguma coisa. Novamente, nós estamos vendo uma vista lateral do osso temporal, sendo a parte petromastoide esta área aqui, em verde. A parte petromastoide é frequentemente dividida. Se vocês palparem atrás do ouvido, aqui, ó, esse osso, é justamente o processo mastoide. Tá? Ele vai sair, então é externo, cleidomastoide. Tá? Ele vai passar na clavícula e vir externo. Quando a gente estende isso, em 2 partes distintas, a parte petrosa e a parte mastoide. Em termos gerais, a parte mastoide é considerada a superfície externa, enquanto a parte petrosa é considerada a parte interna. Tá. Nós vamos agora ver os diferentes aspectos. Então, toda aquela parte ali é petromastoide, não é? Parte petrosa e mastoide. Tá, mas a junção dos dois é qual? Não, aí só fala processo mastoide. É o processo mastoide. A parte interna petrosa Sim. e
Tá? Agora, onde o músculo se insere é só essa parte verde. Só que realmente é um músculo muito robusto. Tem algumas pessoas que quando viram o pescoço, você vê uma faixa nele. Da parte petromastoide. A primeira parte que nós vamos ver é o processo mastoide, que nós conseguimos ver aqui em verde, nesta imagem lateral do osso temporal. Os músculos esternocleidomastoide, esplênio da cabeça e longuíssimo da cabeça, todos se fixam a esta superfície externa. A superfície interna contém um número de depressões oca. Nós estamos vendo uma vista aqui inferior, tá? Aqui é a fossa articular, tá? Então, estou vendo de baixo para cima. Que são conhecidas como as células aéreas mastoides. Você pode ver estas células na imagem da seção transversal à direita da sua tela. Elas são chamadas de células aéreas porque a maior parte destes espaços ocos está cheio de ar. Se nós ampliarmos para ver em mais detalhe o processo mastoide, nós podemos ver que ele contém um forame destacado aqui em verde. Este forame está localizado no aspecto posterior do processo mastoide, logo anterior à sutura occipitomastoide. Um ramo da artéria occipital passa através deste forame para suprir a dura mater, assim como uma pequena veia do seio sigmoide. O seio sigmoide é um seio venoso, dural, dentro do crânio. Nós vamos falar um pouco sobre ele mais à frente neste tutorial. Se nós continuarmos a ver a vista lateral do osso temporal, nós podemos ver que há uma área oca destacada em verde. Esta área é conhecida como a incisura mastoide e também é por vezes chamada de sulco digástrico. O músculo digástrico fixa-se a esta estrutura. Agora nós vamos no... Ela falou do músculo digástrico. O músculo digástrico tem dois ventros, o ventre anterior e o ventre posterior. Então ele vai sair da fossa mastoide, vir e se inserir no osso hioide, que a gente vai ver mais para frente, e depois ele emite um novo ramo, que é o digastro ventre anterior, que vai se inserir na mandíbula, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então é um dos músculos que se insere no osso hioide. O osso hioide é algum osso do corpo humano que não se articula com nenhum osso. Dar de imagem para ver a parte interior do osso temporal. A parte posterior desta imagem é a parte petrosa e inferior a parte escamosa. A parte petrosa contém um ápice que está destacado aqui em verde no lado direito da imagem. Localizado dentro da parte petrosa está um sulco aqui destacado em verde. Este é o sulco para o seio sigmoide. Como nós referimos anteriormente neste tutorial, o seio sigmoide é um seio venoso dentro do crânio. O seio sigmoide recebe sangue de muitas veias dentro do cérebro, assim como de outro seio conhecido como o seio transverso. A outra parte que nós vamos ver é a eminência arqueada, vista aqui em verde. A eminência arqueada é uma proeminência localizada na porção petrosa do osso temporal. É considerado um marco ósseo para o canal semicircular anterior, um dos 3 tipos de canais que fazem parte do sistema vestibular. A parte petrosa do osso temporal contém uma depressão conhecida como a fossa subarqueada, destacada aqui. A artéria e a veia subarqueadas viajam as duas através desta fossa. Vamos agora mudar o nosso ponto de vista para ver o osso temporal de uma vista inferior. Por outras palavras, nós estamos olhando para o lado de baixo do osso. No topo da nossa imagem está a parte anterior do osso temporal, que consiste principalmente na parte escamosa do osso. As partes do osso na esquerda e no fundo da nossa imagem estão mostrando a parte petromastoide do osso. A depressão destacada em verde é conhecida como a fossa jugular. Localizada dentro desta fossa está a veia jugular interna. Logo acima da fossa jugular, nesta imagem, está o canal carotídeo. A artéria carótida interna, a principal responsável pelo fornecimento sanguíneo para a cabeça, viaja através deste canal para entrar no crânio. O plexo carotídeo de nervos também viaja através deste canal. O forame estilomastoide, que pode ser visto nesta imagem aqui, é outro buraco localizado. Nesse forame estilomastoide, vocês vão ver que é o principal nervo da face. É o nervo
Vai? facial. Ah, tá. Usado no osso temporal. Este forame permite a passagem do nervo facial, também conhecido como o sétimo nervo craniano, para fora do crânio. A artéria O estilomastóide. nervo facial, ele que é responsável pelos músculos da mímica facial, tá? Todos os músculos da face é o nervo facial que faz a inervação. Por outro lado, entra no crânio através do forame estilomastóide. Vamos agora passar para a parte timpânica do osso temporal. Repare que nós estamos olhando uma vez mais para a vista lateral do osso temporal. Você pode ver a parte timpânica aqui em verde, anterior ao processo mastoide e inferior à parte escamosa. Entre a parte timpânica do osso temporal e o processo mastoide está um pequeno sulco que separa os dois. Isto é conhecido como a fissura timpanomastoide, mostrada aqui em verde. O ramo auricular do nervo vago corre dentro desta fissura. No aspecto anterior da parte timpânica do osso temporal está outra fissura. Essa fissura é conhecida como a fissura petrotimpânica, que nós podemos ver aqui. A fissura petrotimpânica permite a comunicação entre o ouvido médio e a fossa infratemporal e transmite a corda do tímpano, que é um ramo do nervo facial. O poro acústico externo, visto aqui, também está localizado na parte timpânica do osso temporal. O poro acústico externo é a abertura do canal auditivo, também conhecido como o meato acústico externo. A quarta e última parte do osso temporal é o processo estiloide, que é esta parte fina e pontiaguda, bem aqui, que se projeta anteroinferiormente da parte inferior do osso. O processo estiloide é coberto pela glândula parótida e é cruzado pela artéria carótida interna e pela veia jugular interna. Muito bem, vamos passar para a última parte deste tutorial e ver algumas notas clínicas. Nesta parte, nós vamos falar um pouco sobre fraturas do osso temporal. As fraturas do osso temporal ocorrem devido a injúrias contundentes da cabeça, que normalmente têm que ser de natureza severa. Elas são geralmente classificadas como fraturas longitudinais, transversais ou oblíquas. Como nós já referimos durante este tutorial, o osso temporal contém muitas estruturas diferentes, como o nervo facial e os sistemas auditivo e vestibular. Como tal, os sinais e sintomas de uma fratura do osso temporal incluem frequentemente vertigem, perda auditiva e paralisia do nervo facial. Outro sintoma comum é a presença de líquido céfalo-raquidiano ou LCR saindo pelo canal auditivo. Isso é chamado de otorreia. Então, quando vocês ouvirem falar, você sofreu um trauma, está saindo uma água, um líquido pelo ouvido, é justamente esse tipo de fratura. Tá? O diagnóstico de uma fratura do osso temporal é melhor feito com uma TC de elevada resolução. As ressonâncias magnéticas são muito pobres a detectar fraturas do crânio. O tratamento, geralmente, é conservador, já que a maioria dos sinais e sintomas se resolvem naturalmente. Muito bem, vamos terminar. Aqui eu vou fazer até um gancho, uma nota clínica para vocês. É o seguinte: tomografia, ela é muito boa para osso, parte mineralizada. Não que você não consiga ver tecido, mas ela é mais pobre em resolução. Quando eu preciso ver cavidade oca, articulação e tecido, é muito melhor uma ressonância magnética. Quando eu preciso ver tecido, cavidade oca, e articulação de um nível muito alto de resolução, eu tenho que pedir uma ressonância magnética de no mínimo 3 Tesla. Tá? O que a gente tem hoje em dia, a maioria é 1,5. Tem algumas clínicas que tem, ela é o dobro de potência, então a gente consegue uma resolução muito maior. Então fissuras de menos de 1 milímetro a gente consegue ver. Tá? Então eu quero ver osso, precisar da tomografia. Quero ver tecido, cavidade, articulação. Muita gente pede tomografia da TM. Sim, para ver o grosso dá para ver perfeitamente. O problema não é reposição de disco, porque ele tem uma certa hipercalcificação, côndilo, a fossa articular, a eminência, dá. Se eu quiser ver muito bem visto a musculatura pterigóide, temporal, maceta, por aí vai, a gente pode pedir uma ressonância.
Qual que é o problema? A ressonância magnética é um exame muito mais caro. Para este tutorial, resumindo o que nós falamos hoje. Primeiro, nós vimos que o osso temporal é um osso localizado bilateralmente, de cada lado do crânio. Nós depois vimos as 3 bordas ou margens do osso temporal, a borda parietal, a borda occipital e a borda esfenoidal. Em seguida, nós vimos as 4 partes que incluem a parte escamosa, a parte petromastoide, a parte timpânica e o processo estiloide. Na parte escamosa, nós vimos o sulco para a artéria temporal média, localizado na superfície anterior, e o sulco para a artéria meníngea média, localizado na superfície interior do osso temporal. Nós depois vimos o processo zigomático, que é esta parte em verde, logo anterior ao aspecto inferior da parte escamosa. Posteriormente ao processo zigomático, nós vimos a fossa mandibular, que se articula com a mandíbula para formar a articulação temporomandibular. E anterior à fossa mandibular, nós vimos o tubérculo articular, que forma a porção anterior da superfície articular temporomandibular. Nós depois vimos algumas estruturas presentes na parte petromastoide do osso temporal, incluindo o processo mastoide, que é esta parte em verde que se projeta inferiormente, o forame mastoide, um forame localizado no processo mastoide, e a incisura mastoide, esta área curva, que também é conhecida como o sulco de Gastaco. Da vista interior do osso temporal, nós também vimos o ápice da parte petrosa do osso temporal, e este sulco, que é conhecido como o sulco para o seio sigmoide. Em seguida, nós vimos a eminência arqueada, que é um marco ósseo para o canal semicircular anterior. E depois nós vimos a fossa subarqueada, a depressão, que nós podemos ver aqui. Depois mudamos para a vista inferior do osso temporal e vimos a fossa jugular, o canal carotídeo, que está localizado mesmo acima da fossa jugular, e o forame estilomastoide, que é onde o 7º nervo craniano, também conhecido como o nervo facial, sai do crânio. Nós depois vimos algumas estruturas da parte timpânica do osso temporal, incluindo a fissura timpanomastoide, um sulco que separa a parte timpânica do osso temporal e o processo mastoide, e a fissura petrotimpânica, um sulco que está localizado no aspecto anterior da parte timpânica. Finalmente, nós vimos o poro acústico externo, que é a abertura do canal auditivo. Nós também vimos o processo estiloide. Poro acústico e meato é a mesma coisa, tá? A parte fina e pontiaguda do osso temporal, que se projeta anteroinferiormente, desde a parte inferior do osso. A última coisa que nós vimos neste tutorial foi algumas notas clínicas sobre as fraturas do osso temporal. Lembre-se que há 3 tipos principais: longitudinais, transversais e oblíquas. Elas estão frequentemente associadas a sinais e sintomas como vertigem e otorreia, e são geralmente tratadas de forma conservadora. E assim, acabamos o nosso tutorial. Bons estudos e obrigada por assistir!